dia para você que está nos ouvindo. Começa agora mais um Espaço Mulher com Roselene. Rose está em viagem e sempre ela deixa as colaboradoras aqui para participar, para fazer o programa seguir, né? E eu me chamo Iane, sou psicóloga, de vez em quando venho aqui para colaborar, para participar com o programa, E hoje temos aqui mais uma convidada, né? Rebeca Xavier. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação saudável, né? Só que antes disso, quero saber um pouquinho sobre ela. Dá um bom dia então, Rebeca, para quem está nos ouvindo, se apresente. Olá, bom dia a todos, bom dia, Iane. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nessa manhã falando um pouquinho de um tema que eu gosto muito. Então, eu sou Rebeca Xavier, sou nutricionista, formei pela UFBA, aqui mesmo na nossa cidade, em Vitória da Conquista, e atualmente eu atuo como nutricionista clínica e comportamental, na CardioClean, que é uma clínica aqui da cidade, ali na Olívia Flores, e também em atendimentos online, né? Então, meu trabalho acaba sendo um atendimento clínico mesmo, além da área acadêmica que ainda continua, né, nos estudos aí. Entendi, tá certo. Então, Rebeca, o nosso tema é a verdadeira alimentação saudável. Sim. Né? E aí, vamos para a primeira pergunta. O que realmente é uma alimentação saudável? Ótimo. Eu acho que hoje em dia a alimentação saudável tem sido muito discutido, muito falado nas redes sociais, né? Mas às vezes é muito deturpado essa compreensão do que é saudável, né? Atualmente, o que é prezado como uma referência para a alimentação saudável é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Foi um material desenvolvido pelo Ministério da Saúde e ele é muito bom. Ele é utilizado, inclusive, como referência para alimentação saudável em várias partes do país. Ele foi desenvolvido em 2014, então já temos quase 11 anos aí do seu lançamento. E com ele, o que então, ele traz de tão importante para basear a nossa conduta para uma orientação para alimentação saudável? O que é mais importante dizer é que a alimentação, ela não é apenas nutrientes, calorias, carboidrato, proteína. Ela é muito mais complexa, muito além do que os nutrientes em si. Ela se baseia em uma valorização do alimento em relação à nossa cultura, nossas relações familiares. E quando se fala em uma alimentação saudável, isso deve ser preservado, né? O estar reunidos à mesa, isso faz parte de uma alimentação saudável. E, claro, os nutrientes também, claro, né? Então, prezar por uma alimentação que traz alimentos in natura ou minimamente processados, que é um conceito também trazido dentro do Guia Alimentar, e o que seria, então, esses alimentos, né? O alimento in natura é os alimentos que eles vêm da natureza, né? Então, são as frutas, os vegetais, que não passaram por nenhum tipo de processamento, né? O minimamente processado foram que passaram por mínimos processos para facilitar o nosso consumo e conservação deles, né? Como, por exemplo, o feijão, que ele acaba ficando seco, né? O milho, enfim, alguns desses processos que são feitos com mínimos processos, sem adição de nenhum tipo de ingrediente. Então, quando a gente baseia a nossa alimentação nesses alimentos que são muito mais naturais, a nossa alimentação, consequentemente, se torna uma alimentação saudável. E também associada aos nossos costumes alimentares da nossa região. Como, por exemplo, aqui em Conquista, a gente tem uma influência muito grande dos alimentos, né, regionais, principalmente aqui da caatinga, também um pouco da mata, né? E ele é caracterizado por a presença muito de aipim, né? Seja nos produtos derivados do próprio aipim, ou como o próprio aipim também. O cuscuz, que é um clássico da nossa região toda, né? Do Nordeste. Entre outras coisas, eu lembrei desses dois exemplos, mas a manutenção desses alimentos presentes na nossa alimentação também torna a nossa alimentação saudável. Porque, como eu falei, não é só pelo nutriente em si, mas também pela preservação dessa cultura alimentar da onde a gente está inserido, né? Entendi, excelente.
Então, agora que a gente já sabe o que é uma alimentação saudável, como que a gente pode identificar o que não é uma alimentação saudável? Perfeito. Como eu vinha falando, o Guia Alimentar, que é essa nossa referência sobre alimentação saudável, ele traz uma classificação de processamento. E com ela a gente consegue se basear sobre o que é recomendado para a gente manter frequentemente na nossa alimentação e o que não é. Quando ele faz essa classificação, que é chamada como classificação nova, ele divide os alimentos em 4 classes, que seria os alimentos in natura e minimamente processados, como eu falei anteriormente, que são os primeiros, os processados e os ultraprocessados. Então, como eu já falei dos minimamente processados e o in natura, falarei um pouco então do que seriam as outras 2 categorias. Os alimentos processados, então, são aqueles que são adicionados ingredientes culinários, que seria o açúcar, o sal, às vezes óleo, vinagre, aquilo que a gente encontra na nossa casa, no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho um tomate. O tomate, por si só, ele é um alimento in natura. Só que se eu vou fazer um tempero para fazer um molho de tomate, né? Que eu coloco cebola, alho, um pouco de óleo, sal, faço aquele molho, aquilo passa a ser um produto processado, certo? Porque eu adicionei aditivos culinários. E o ultraprocessado inclui já componentes mais químicos, que a gente não encontra no nosso dia a dia. Como, por exemplo, corantes artificiais, aromatizantes, alguns tipos de adoçante, conservantes. Então, são aqueles famosos que muitos já ouviu falar sobre sorbato de potássio, corante caramelo 4, Quem enfim. gosta de ler rótulo, né, vai encontrar tudo isso. Exatamente. Então, são aqueles nomes que quando a gente olha para a embalagem, a gente acha estranho, que nunca ouviu falar daquilo e nunca viu aquele tipo de produto, né? E aí, sabendo então essa classificação, quando a gente vai pensar em uma alimentação saudável, a nossa alimentação ela precisa ser baseada nos primeiros, como eu falei. O que não é saudável, então? Ter um consumo elevado de ultraprocessados. Entendi. Então, esses alimentos, eles precisam ser evitados no nosso dia a dia. São exceções, né? E aí principalmente são alimentos industrializados, né? Que a gente encontra em pacotes, por exemplo. Então, eles devem ser eventuais na nossa alimentação. Eu sei que hoje em dia é muito mais prático o consumo desses alimentos, porque a gente tem cada vez menos tempo, né? Mas é possível fazer melhores escolhas para que esses alimentos sejam consumidos de forma mais consciente daquilo que é mais saudável para nossa alimentação, sabe? Outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente falar sobre o que não é saudável é quando a gente foca muito nos nutrientes. Tem até um conceito referente a isso, que é o nutricionismo. Esse conceito, ele se refere a reduzir a nossa alimentação apenas a nutrientes. Então, olhar para a comida e falar que, isso é carboidrato, isso é proteína, isso aqui é fonte de cálcio, isso aqui, entendeu? Entendi. Então, eu não olho mais para a carne e penso nela como uma carne que eu gosto, mas como algo que vai me trazer proteína. Ou para o arroz e feijão, que é a base, por exemplo, de uma alimentação do brasileiro, quase, né? E penso naquilo só como uma fonte de carboidrato e o feijão que vai me trazer fibra e ferro. Aí a alimentação passa a ser muito mecânica, né? Exato. E perde essa referência do que é comer em si, que não é só nutrir o nosso corpo, né? Entendi. Comer vai muito além, como eu já tinha falado sobre a cultura, mas também tem relações de vínculo, né? Também tem sentimento relacionado ao prato. Quem nunca sai para se relacionar com amigos ou com a família e a comida não está ali envolvida, né? Então, o comer em si vai muito além de nutrientes, né? Então, quando eu olho para um alimento e eu penso assim, não, agora, por exemplo, está super na moda tudo com proteína, né? E aí, não, eu tenho que consumir mais proteína. Eu acabo, às vezes, muitas das vezes, consumindo até muito mais ultraprocessado, tornando minha alimentação de menor qualidade. Porque eu vou focar mais no nutriente do que na fonte daquilo no próprio alimento, né? Que tá me fornecendo aquilo que eu preciso pro meu corpo. Interessante. Hoje mesmo eu estava na academia, e aí
tem um standzinho de suplementos sendo vendidos. E aí, um dos produtos, como eu falei que a proteína agora está no auge, Sim. o mercado, ele aproveita disso, né? Claro. Porque eles visam o lucro e o aumento, né, do consumo. E tinha uma opção agora de de um salgadinho, tipo aqueles salgadinhos clássicos de lanchinhos, né? Só que com proteína. E aí, isso justifica eu consumir esse produto? Já que ele é, sim, ultraprocessado, mas, não, ele tem proteína. Será que é adequado esse consumo de proteína? Então, quando a gente olha para o alimento em si, a gente tem muito mais chance de construir uma alimentação mais saudável do que quando a gente foca muito nos nutrientes. Entendi. Por isso que é importante ter um profissional para direcionar, né? Porque Com não é certeza. simples assim, isso aqui tem tal e tal elemento que me disseram que faz bem para a saúde. Aí eu Perfeito. saio por aí comprando e consumindo, não funciona assim, né? Com certeza. É igual como eu comentei, do arroz e feijão, né? Que é tão tradicional da nossa cultura brasileira. Se condena muito o consumo de arroz, por exemplo. Só que essa combinação, ela é muito boa, sabe? O arroz e o feijão, eles são de grupos alimentares diferentes. Então, o arroz é um cereal e o feijão é uma leguminosa. E os dois combinados, eles fornecem todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa. Sendo, então, os aminoácidos as frações da proteína. Então, se eu manter o meu consumo de arroz e feijão diário, como é da nossa cultura, eu consigo consumir diariamente todos os aminoácidos que o meu corpo vai precisar, seja para construção de músculo, para produção de enzimas, para anticorpos, células, enfim, que o nosso corpo utiliza para tudo, para a estruturação do nosso corpo, né? Que a proteína é essencial. Então, assim, quando a gente olha para o alimento em si, só natural, ele fornece o que a gente precisa. Então, o profissional nutricionista, ele consegue, a partir das suas características, do seu padrão alimentar já, das suas condições de saúde, inclusive, consegue estabelecer aquilo que você precisa para manter o seu corpo saudável, para você consumir aquilo que você precisa, sem exageros, claro, e com equilíbrio e de forma muito mais saudável. Entendi. Então, se a pessoa te procurar, ela pode ficar tranquila que você não vai, por exemplo, definir com muitas limitações. Você só pode comer isso, você só pode comer aquilo. Você vai olhar para o estilo de vida dela, você vai olhar para o que dá qualidade de vida, você vai olhar para as relações, para o significado do comer. É isso? Com certeza, isso mesmo. Quando a gente estava falando sobre alimentação não saudável, uma das coisas que também não é saudável é a gente tornar essa alimentação muito engessada, né? Então, a ideia de que um trabalho nutricional adequado, né? E o que eu busco fazer também com os meus pacientes é ouvir as demandas, as necessidades, o que eles precisam, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles têm acesso, inclusive, a consumir ou não. E a partir daí, determinar juntamente com a pessoa aquilo que é adequado e que pode ser ajustado para a melhoria da sua saúde. Não é uma imposição do que precisa ser feito. Claro que a depender de uma condição de saúde, como, por exemplo, o diabetes, vamos usar ele como exemplo, eu não vou poder falar porque essa pessoa pode comer açúcar, né? Então, eu preciso ali determinar essa imposição de vamos substituir o açúcar por um adoçante, por exemplo. Mas aí são casos específicos, casos específicos. Né? Mas quando a gente fala de uma pessoa que não tem uma comorbidade associada, é muito, muito fácil, entre aspas, existe muito estudo por trás disso, né? Não surge da cabeça do profissional, mas é embasado, né, pelos conhecimentos científicos que formaram esse profissional, construir uma orientação e uma dieta, um plano alimentar, né? Que seja adequado para as suas necessidades, de acordo com o que ele gosta, inclusive, e do que aquilo que ele tem acesso. E que não seja algo tão padronizado todos os dias, porque o nosso corpo não gosta disso. Interessante. Né? A gente não precisa comer igual todos os dias. E nem todo mundo comer a mesma coisa, porque cada corpo precisa de uma coisa. E a gente precisa de nutrientes diversos
Porque não existe nenhum alimento completo por si só. A gente precisa ter uma variedade de consumo de alimentos para que a gente consiga absorver aquilo que o nosso corpo precisa. Entendi. Então, eu já ouvi muito, Rebeca, o pessoal falar assim, não, você quer ganhar massa na academia, você tem que comer X ovos por dia, e você não pode comer isso, não pode comer aquilo, e a pessoa fica restrita. Já vi muita gente que deixa até de comer um bolo de aniversário. Exato. Deixa de participar de uma celebração ali que tem a comida envolvida, vai para casa, ou então fica mais de canto ali, porque... não, porque eu não posso comer isso, porque senão eu não vou ter o desempenho na academia que eu gostaria. Aí, se a gente for olhar para o estilo de vida que essa pessoa tem, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, o tempo vai passando, ela vivendo essa mesma repetição. Isso passa a ser tão exaustivo, Com certeza. né? E a pessoa vai estar abrindo mão de muitos benefícios, não só de uma variedade na alimentação, mas também do significado da comida, do comer, do estar entre pessoas, né? Vai abrindo mão disso em detrimento de quê? De um músculo que pode crescer. Sim, Então, acaba que é uma descompensação, né? Acaba que o valor está muito mais no corpo, às vezes, Com certeza. do que na qualidade de vida, correto? Com certeza. Essa questão da pressão estética, né? É algo que eu acredito que a influência das redes sociais tem intensificado muito isso, né? Sim. Mas é extremamente prejudicial. Porque isso leva a tomadas de decisões que prejudicam muito mais a saúde do que favorecem. Né? Gera muito mais problemas, principalmente a longo prazo, do que benefícios para a saúde dessa pessoa, né? E é complexo pensar nisso, e até esse exemplo, por exemplo, seu que você trouxe de que, tem que comer tantos ovos. Graciane Barbosa, que é aquela famosa, né? Come não sei quantos ovos por dia, então a gente tem que comer. Não. Cada pessoa tem que, com auxílio de um profissional, por isso que é importante o profissional junto, consegue determinar aquilo que ela precisa. Ok, então vamos seguir falando sobre isso. Muito interessante saber dessas informações. Acredito que você que esteja aí ouvindo também está gostando desse bate-papo, e vamos retornar daqui a pouquinho, né? Teremos agora nosso apoio cultural. O Espaço Mulher volta já! A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Quarta é dia de hortifruti no Mineirão. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Cenoura vermelha ou chuchu, quilo 1,98. Beterraba ou batata doce roxa, quilo 1,98. Cebola amarela, quilo 1,98. Ofertas válidas somente dia 13 de agosto. Quarta do hortifruti no Mineirão, com a qualidade e economia de todo dia. Vem fazer Mineirão. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol, com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77-3424-6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Bullying. Precisamos falar sobre isso. Se seu filho está sofrendo bullying, é preciso acolher e entender o que está acontecendo. É necessário também reforçar a autoestima e ensinar a criança como enfrentar o problema. Diálogo é fundamental.
Respeite as diferenças. Diga não ao bullying. Você está ouvindo Espaço Mulher. Oi, novamente para você. Vamos seguir aqui falando um pouco sobre a verdadeira alimentação saudável. Hoje, Rose não está presente e eu estou aqui dando sequência ao programa, né? Assim como outras colaboradoras também vêm a cada dia da semana. Isso é muito interessante, poder participar. Um beijo, Rose, viu? E me chamo Iane, né? Para você que não estava aqui no começo. E vamos seguir falando sobre esse assunto muito interessante com Rebeca Xavier, que é nutricionista, atende ali na Cardioclin, né? Isso mesmo. Pronto, então estávamos falando sobre a alimentação muito engessada, que muitas vezes prejudica a saúde, prejudica as relações, prejudica o significado do comer, né? As interações sociais, enfim. E eu tenho uma outra pergunta para você, Rebeca. Como é? E essa pergunta aqui vai me beneficiar muito, viu? Sim. A resposta, na verdade. Como fazer as melhores escolhas na hora das compras? Eu mesma fico um pouco perdida, sabe? Até te perguntei um dia, não foi sobre feijão. Rebeca, eu não gosto de comer feijão, o que é que eu faço? Detesto feijão. E aí você me falou, existe a ervilha também. Depois a gente conversa mais sobre outras opções. Então, o que fazer para conseguir melhores escolhas na hora das compras? Perfeito. Assim, pensando na nossa alimentação saudável, como eu vinha falando, né? Mais alimentos naturais, menos processados. O ambiente da Feira Livre é um ambiente muito bom. De acesso a uma variedade maior de produtos, de frutas, de vegetais, enfim, né? Então, eu sou uma pessoa que valoriza muito a feira. E eu acho que todo mundo precisa ter esse hábito, porque ali você consegue ter uma percepção, por exemplo, das frutas das estações e das vegetais da estação, que é uma ótima dica, inclusive. Porque quando a gente compra esses vegetais primeiro, né? Antes da gente chegar do mercado. Certo. Quando a gente dá preferência para esses produtos da estação, tem várias vantagens. Uma delas, o custo é menor. Né? E quando a gente fala de custo é uma coisa importante, porque as coisas estão cada vez mais caras, né? E o que a gente puder fazer para que essa alimentação se torne também um pouco mais acessível, é uma coisa a se pensar, né? E a Feira Livre também é esse espaço um pouco mais econômico, né? Esse alimento, quando é da estação, ele também tem mais nutrientes disponíveis, então você consegue aproveitar melhor dele. E ele tá mais fácil de você ter acesso, né? A ele tem mais quantidade, então ele vai ter uma aparência muito melhor, uma integridade melhor daquele fruto, enfim. Isso para os alimentos in natura, né? Então, pensando nas frutas e nos vegetais. Mas no mercado, o que eu faço, né? Aqueles rótulos que estão ali nas prateleiras estão ali com muitas informações e a gente precisa estar atenta a elas. Então, hoje em dia, a rotulagem dos alimentos sofreram uma alteração. Não sei se vocês perceberam que hoje, cada dia é mais comum ver na frente dos produtos uma rotulagem frontal. Que tenha um alerta de alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio. Isso foi uma nova atualização aí das rotulagens, que é uma coisa que serve de alerta para a gente ter controle daquilo que a gente está consumindo, né? Isso é um ponto. Então, evitar os alimentos que tenham essa tarja, né, na frente, que são alto em gordura, alto em açúcar, alto em sódio. Se tiver mais de um deles, então, evitar mais ainda, né? Mas as informações que estão no verso, normalmente no fundo da embalagem, que tem uma tabelinha, né, de composição, e embaixo vem algumas orientações de ingredientes, alergias, alérgenos e tal. Essa lista de ingredientes do produto traz muita informação sobre o que é melhor da gente comprar ou não. Quando a gente olha aquela lista, ela é construída conforme a maior quantidade para a menor quantidade do ingrediente. Então, o primeiro ingrediente que está naquela lista é o que ele tem maior concentração naquele produto. Entendi. Certo? Então, a partir disso, eu consigo fazer boas escolhas ou más escolhas. Quando eu vou pegar um exemplo que eu acho fácil
e que é acessível para todo mundo. Quando eu pego, por exemplo, eu vou no mercado e compro molho de tomate. Existem molhos de tomate de diversas formas. Tem com tomate e açúcar e sal. Tem tomate só e o sal. Tem só o tomate, que seria o extrato de tomate. E tem, às vezes, com um sorbato de potássio, um corante artificial, enfim. Quando a gente passa a ler esse rótulo, eu consigo compreender que talvez eu comprar o extrato de tomate que tenha só o tomate, eu tenha muito maior qualidade daquele produto do que com outros ingredientes. Por quê? Porque uma alimentação saudável, ela não pode ter muito sal e muito açúcar, né? A gente não pode viver nos extremos. Os extremos nunca são bons. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Consumir um pouco de tudo com equilíbrio. E quando eu compro um extrato de tomate, por exemplo, que tenha só o tomate, eu consigo controlar em casa o tempero que eu vou adicionar, né? Então, e também eu vou conseguir evitar mais os ultraprocessados, porque muitos desses também vão ter outros aditivos que tornam aquele alimento que seria só processado em ultraprocessado, com muitos mais ingredientes que vão trazer muito mais malefícios para a nossa saúde, sabe? Outras dicas também que ajudam na nossa compra. Na nossa correria do dia a dia, é difícil a gente ficar fazendo comida direto, né? Todos os dias ter uma comida fresca em casa. E os vegetais, manter um consumo de salada, nem sempre é tão fácil também, porque demanda tempo, eu tenho que comprar com mais frequência, né? Porque senão perde. Eu tenho que fazer uma higienização adequada. O cozimento demora um pouco também ali na correria, às vezes não dá, e às vezes eu acabo indo pro básico, o arroz, o feijão e a carne. Existem opções que trazem... a gente encontra no mercado que tem muitas vantagens, como, por exemplo, os vegetais congelados. Que você citou aí da ervilha, é um desses exemplos. Então, a gente hoje em dia tem acesso no mercado a produtos congelados, como, por exemplo, ervilha, brócolis, couve-flor, tem até aquela seleta de legumes também congeladas. E esse alimento congelado, ele é puro. Ele só passou pelo processo de congelamento e um branqueamento, que é um processo de conservação que não usa nenhum tipo de aditivo, é somente com a temperatura. Interessante. Então, ele preserva a qualidade daquele alimento. E para a sua preparação é muito mais rápida, porque eu basta ter água quente e colocar aquele alimento ali até ele voltar à temperatura natural. E eu adiciono na minha alimentação no dia a dia. Isso vai ajudar tanto no seu aumento do consumo, né, de vegetais, como também aquelas famílias que têm poucas pessoas. Por exemplo, na minha casa sou eu e meu esposo. Se eu compro uma quantidade de vegetais muito grande, eu vou desperdiçar muito facilmente, né? Esses alimentos. E eu vou acabar tendo uma alimentação muito mais monótona, que não é o que eu quero. Então, quando eu tenho essas possibilidades congeladas, ele vai ser conservado por muito mais tempo. E eu não preciso ter aquela urgência de comer tudo logo, porque senão vai desperdiçar, sabe? Entendi. E aí eu tenho acesso a esse tipo de alimento. Então, eu acredito que eu fico trazendo essa importância da leitura desses rótulos dos alimentos, porque ele traz muita informação e às vezes a gente negligencia isso. Entendi. As letras são muito pequenininhas, eu admito, dificulta um pouco, mas ali, só em você observar a lista de ingredientes e entender que talvez o primeiro ingrediente é o açúcar, não seja tão interessante comparado com aquele outro que o ingrediente principal daquele produto que eu quero é o primeiro, entendeu? Então, fazer algumas trocas, como, por exemplo, até chocolate, que é um doce que a gente não deve consumir ele em uma quantidade elevada, né? Existem produtos no mercado em que a quantidade de açúcar é muito maior do que o próprio cacau, que é a principal fonte ali do chocolate, né? Então, se eu observar que na embalagem vem a massa de cacau, por exemplo, primeiro, ele vai ser uma qualidade muito melhor do que aquele que vem o açúcar, por exemplo. Bom primeiro. Saber disso. Entendeu? Ótimo, Rebeca. Então, isso significa, assim, que
eu devo olhar os rótulos, mas Sim. isso não quer dizer que eu vou passar todos os dias das minhas compras preso a rótulo Não. ali, né? E todo dia e ficar horas dentro do mercado. Não. Não é isso. Quando eu já identifico esse elemento que vai me fazer bem, que vem primeiro lá naquela tabela, eu já estou sabendo, não precisa de Perfeito, novo. Né? exatamente. Então, é um processo que eu vou fazendo uma espécie de reeducação, né? Perfeito. Da forma de fazer as minhas compras. Uhum. Uma outra dica que ajuda muito, porque dá trabalho mesmo a gente parar, principalmente no início, quando a gente não conhece muito as marcas, né, que tem ali uma qualidade um pouco melhor de composição e tal. Existe um aplicativo hoje em dia de celular que ajuda muito nisso. O nome dele é Desrotulando. Ele é bem prático. Ele tem como se fosse um scannerzinho para a gente ler o código de barras daquele alimento. E ele traz uma escala: vermelho, amarelo e verde, e uma numeração. Quanto mais próximo do 100 e mais próximo do verde, né? Melhor é aquele alimento. Então, ajuda muito, né? Então, fica a dica para vocês que estão aí nos acompanhando. O aplicativo se chama Desrotulando. Vou até anotar É muito, aqui. muito prático. Ajuda muito nesse momento de correria para as melhores escolhas, principalmente quem tem criança em casa, né? Que preza por uma alimentação mais saudável para as crianças, principalmente nos lanches, né? Enfim, na hora de escolher um biscoito, alguma coisinha Na ali. correria, Na correria. né? Que Porque ninguém criança- dá para fazer muita coisa o tempo todo, né? Sim. E aí ajuda bastante. Fica aí a dica, Desrotulando. Maravilha. Então, a gente vai chegando ao final do nosso programa. E foi muito bom saber de tudo isso. Perguntaria mais coisas, mas a gente pode se encontrar novamente outro Sim. dia. Falar especialmente até de emagrecimento, que Sim. é um tema também que, dentro da nutrição, que muita gente pode precisar saber. Com certeza. Então, podemos falar sobre isso. O que é que você traz, Rebeca, assim, pra gente fechar o assunto? O que é que você indica? O que é que você acha mais importante? Se a pessoa não pegou o programa, estava aí dirigindo, saiu, foi, voltou, não conseguiu pegar tudo, ou não se lembra, não pôde anotar algumas dicas, como que você faz, assim, uma pontuação daquilo que é mais importante na sua fala inteira? Pronto. Eu acho que o que tem que ficar registrado aí em quem está ouvindo é que nossa alimentação, ela precisa ser o mais natural possível. Então, de alimentos em frutas, vegetais, aqueles alimentos que a gente encontra na natureza. Os outros alimentos industrializados, eles devem ser exceção na nossa alimentação. Mas, caso seja necessário, que a gente saiba fazer escolhas saudáveis e melhores escolhas ali do que está sendo disponibilizado para nós no mercado, né? Então, buscar olhar o rótulo e ter acesso a outras tecnologias que vão te favorecer a melhores escolhas sobre isso. E não focar apenas em nutrientes, né? Aproveitar aquele momento, porque comer não é só nutrir o nosso corpo. Comer, ele representa afeto, representa vínculos familiares, de amizade, e representa a nossa cultura também, que isso é importante. Quando a gente fala de cultura, a gente fala daquilo que nossa própria terra produz, e aquilo tem mais nutriente, então não é por acaso, né? Então vamos valorizar aquilo que a gente tem mais próximo de nós também. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, Rebeca? Muito obrigada. Rebeca atende na CardioClean, Isso. né? Você tem uma rede social para indicar? Sim, é nutri.Rebeca Xavier. Legal. Então, vamos orar para a gente encerrar esse assunto maravilhoso, importantíssimo. E até a próxima, tá? Até. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor fez, pela vida de Rebeca, pelo seu trabalho, por tantos nutricionistas que nós temos no mundo, Pai. Obrigada porque o Senhor deu esse conhecimento, essa inteligência, essa oportunidade, a possibilidade de descobrir sobre os alimentos e como isso pode nos beneficiar. Amém. Obrigada porque o Senhor deixou tudo o que é necessário para a nossa saúde. E te pedimos um resto de dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, encerramos por aqui. Um beijo, Rose, que está na escuta. Um beijo para você também, que está aí nos ouvindo. E até a próxima. Tchau, tchau.